Aleluia. Deus seja louvado. Vamos orar a Deus para que Deus possa receber nossa adoração, possa falar nos nossos corações nesta noite, através da sua santa palavra. A Bíblia diz que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus. Todos têm acesso, pelo menos no Brasil, a uma Bíblia. Interessante que às vezes a gente chegamos na casa de certas pessoas, tem uma Bíblia aberta, às vezes no Salmo 91, no 23, e às vezes a Bíblia fica parada num guarda-roupa, num armário, num estante. E eu quero falar para você que essa palavra só tem poder nas nossas vidas se nós pegarmos ela, ler, meditar, examinar e praticar. A única forma é a prática da palavra que traz conversão ao ser humano. Nós sabemos que a palavra de Deus é o manual, a bússola do ser humano. Deus deixou para que nós possamos ser guiados por ela, orientados. Então, se você tem uma Bíblia em casa, se você não faz uso, busque intimidade com Deus, quer conhecer Deus, quer ter as revelações de Deus, está aqui, nas Santas Escrituras. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. E é nelas que existe, você vai encontrar a vida eterna. A eternidade está nas nossas mãos. Então, muitas vezes nós deixamos ela de lado. Então, eu quero orar com você que está nos assistindo nesta noite, para que Deus venha nos usar aqui como instrumento nesta noite, para que a sua santa palavra seja revelada a nós. Eu não sei o que você tem passado, não sei como foi sua semana, eu sei que é o último sábado desse mês, de março. Hoje é o último dia da semana, é o 7º dia, é o sábado. Temos esperança que amanhã, se Deus permitir, comece uma nova semana, novas esperanças. Nós estamos aí, muitas pessoas confinadas em casa, sem poder sair, empresas. Você passa na rua, parece que está sitiado. Todo o comércio fechado, grande parte do comércio fechado, poucas pessoas na rua. Se nós olhar para a circunstância, nós não temos esperança nenhuma. A circunstância dizem para nós até hoje, nesse momento de sábado, não. Mas a Bíblia diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a minha oração nesta noite é que ao amanhecer desse domingo, se Deus permitir, esse primeiro dia da semana, as coisas possam mudar, não só aqui em Belo Horizonte, onde estamos aqui locados, não só em Minas Gerais, que é o nosso estado, mas não só no Brasil, que é a nossa nação. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas em toda a terra, que haja um mover de Deus, pois essa pandemia, muitos dizem, é o juízo de Deus, é a ira de Deus, é uma praga. Sim, tem vários fatores, mas a minha convicção de fé, eu vejo, muitas pessoas me ligou nesses últimos dias, pastor, como é que está? Você está em casa? Você está de quarentena? Como é que estão as coisas, pastor? E aí, por que você não fala disso? É o juízo de Deus, nossa, essa praga, chegaram até a falar as pragas do Egito. Não do Egito, as pragas do Egito foi no Egito, já passou. Eu vejo isso, a minha convicção de fé, como uma extensão da misericórdia de Deus sobre nós. Uma extensão da misericórdia de Deus para que haja tempo de nós nos arrepender, haja tempo de nós nos converter, haja tempo de nós mudar nossa postura, principalmente nós cristãos, nós que carregamos o nome de Cristo, nós que nos dizemos ser igreja. Eu acho que o tempo que Deus está dando extensão de misericórdia para trazer um despertamento em nós e através de nós trazer um avivamento que tanto a nossa nação e o mundo precisa. O Evangelho do Reino ser pregado, porque o arrebatamento vai acontecer. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então eu convido você a orar para que Deus venha falar conosco através da palavra em nome de Jesus. Quem puder, feche os olhos e leve a sua oração, ora por mim, me abençoe da sua casa, abençoe a minha casa, minha família, minha esposa, os meus irmãos que estão aqui. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa oração nesta noite. Ó Pai, é em gratidão que eu oro ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida que prossegue, obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós. Obrigado, ó Deus, por fazer parte, ó Pai, deste ministério, qual chama CEPROV, qual é a comunidade evangélica, Projeto Viver. Obrigado pela vida dos meus pastores que presidem esta casa, pela vida dos pastores que auxiliam, os missionários, os líderes, os membros. Obrigado, Deus, pela vida, ó Pai, de cada um habitante de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e dos 4 cantos da terra. Senhor, nós estamos aqui como agentes de transformação, como foi dito pelo Diego agora há pouco.
E queremos, ó Pai, ser agentes de redenção. Queremos, através da Tua palavra, ó Pai, levar vida às pessoas, levar esperança, Senhor. Pai, que não seja eu, que não seja nós, mas que seja Cristo em nós. Espírito Santo, damos liberdade ao Senhor para falar conosco pela Tua palavra. Traga a direção, traga a Tua glória, revela-nos, ó Pai, trazendo poder e graça, que através dessa palavra ministrada pelas redes sociais, que cada vida seja alcançada. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, cumpre o Teu propósito e nos abençoa, no poder do nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 20. A palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu quero ler Salmos, capítulo 20 com você. É uma oração pelo rei em meio à guerra, né? O subtítulo da minha Bíblia diz assim. Salmos, capítulo 20, versículo 1 em diante. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegramos pela tua salvação. Nós alegramos pela tua salvação e o nome do nosso Deus, o Senhor, alvoremos pendões e satisfaça o Senhor todas as nossas petições. A garganta coçou. Versículo 6, Salmos 20. Agora sei que o Senhor, do seu santuário, do céu, com a força salvadora da tua destra, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. Amém? Meu Deus, é uma palavra de confiança. Interessante que esses salmos começa com a oração e termina com a oração. Essa água está boa? Ela começa com a oração, termina com a oração. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é no versículo 7. Interessante que nós estamos em meio a uma batalha, né? Nós estamos em meio a uma batalha contra um vírus que veio de outro país e alastrou em todos os países, e muitas pessoas começaram a guerrear para conseguir uma cura para esse vírus. Interessante que nós observamos que os maiores poderes mundiais não conseguiram combater um vírus, um simples vírus. Eu acredito no poder de Deus, no poder da palavra. Eu acredito que Deus tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Interessante que, se você observar em Gênesis, quando Deus, no princípio, criou tudo, e criou o homem e falou com eles, tudo vai ser sujeito a você. Adão tinha autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Eu acredito também sobre todos os vírus, bactérias, sobre todas as coisas, porque o poder de Deus está sobre todas as coisas. E hoje, mediante uma situação que vivemos, um simples vírus mortal tem matado pessoas, tem destruído sonhos, esperança de pessoas que às vezes estão ouvindo mídia, ouvindo coisas que não devem ouvir, de vez ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar. Interessante que os Salmos falam que ouça, Senhor, a nossa oração. O Deus de Jacó nos protege. Interessante que fala de uma proteção. Os Salmos começam falando para Deus nos ouvir no dia da angústia. E depois ele fala que o nome do Deus de Jacó é que traz proteção para nós.
É o nome de Deus, o Deus de Jacó. Interessante que a Bíblia fala, Paulo fala que no nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará, não há outro nome. Todo poder e toda autoridade está no nome de Jesus. E Deus já permitiu isso acontecer, porque a Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então, no princípio, antes de criar todas as coisas, Deus já tinha dado Jesus por nós. E interessante que muitos não acreditam no sacrifício de Cristo, no sacrifício vicário. E nós vivemos em dias que pessoas falam o nome de Jesus, falam o nome de Deus, professam às vezes a fé, mas não acreditam no poder de Deus para proteger. Não acreditam no poder de Deus para trazer socorro. No versículo 2, fala: envia socorro desde o santuário. Então assim, o Senhor é um socorro, o Senhor é o nosso socorro. Nós não podemos confiar em outra coisa a não ser em Deus. Está certo que temos que tomar os cuidados necessários, nós temos que obedecer às autoridades, todas são constituídas por Deus. Mas nós, como igreja, o que nós temos feito nesses dias de crise, nesses dias de pandemia? Ontem o nosso pastor falou uma coisa num vídeo, é uma pura verdade. Poxa, nós vamos ficar trancados em casa. Então, se vamos ficar trancados em casa, pelo menos vamos ficar em oração, vamos ficar em vigilância, mas nós não temos que compactuar com aquilo que o mundo, com o curso desse mundo. Né? Tiago fala na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele fala: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Muitas das vezes nós, de vez compartilhar uma palavra de esperança, levar uma palavra de fé, levar uma palavra de confiança, às vezes nós compartilhamos e deixamos entrar na nossa casa, entrar na nossa mente, coisas que são insignificantes, não vai trazer edificação, não vai trazer socorro nenhum. Interessante que quando o salmista fala que eles se alegraram porque eles levantaram uma bandeira, sabendo que a salvação vinha de Deus, só de Deus, o socorro é só de Deus. Eu meditando nessa palavra, eu me lembrei do texto que está em 2 Crônicas, versículo 32. Em 2 Crônicas, no capítulo 31, precisamente, fala do rei Ezequias. Fala que o rei Ezequias trouxe ali uma organização no templo, nas coisas religiosas naquela época, uma organização entre os sacerdotes e os levitas. Ele trouxe uma disciplina, o povo estava um pouco perdido, sempre o povo, a Bíblia fala. Interessante que no capítulo 15, 2 Crônicas, eu meditei muito semana passada, em 2 Crônicas 15, quando fala de Asa, né, que quando o povo afastava de Deus, Deus afastava deles, mas quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor voltava para eles. Mas se você observar no capítulo 31, fala de Ezequias, que era um rei que tinha se preparado ali para poder cuidar das coisas do Senhor, organizar, né, toda a organização ali dos sacerdotes, entre os levitas, para poder cuidar com zelo das coisas de Deus, para cuidar do povo de Israel, ao qual Deus tinha confiado para ele, porque no tempo dos reis, Deus confiava um rei para conduzir o povo. E hoje, quem que é o nosso rei? Quem que é o rei dos reis que nos conduz pelo seu Espírito? É o Senhor Jesus. Todas as coisas a Bíblia fala que são sombras e figuras do que iriam acontecer agora. Então, meditando essa palavra, Deus me trouxe aqui no capítulo 31 de 2 Crônicas. Eu quero ler esses dois versículos, os últimos dois versículos. 2 Crônicas 31, 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração fez e prosperou. Aí lá no capítulo 32, no versículo 1, fala assim: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Interessante que Ezequias fez tudo, ele fez o que era reto, o que era bom perante o Senhor, em todas as obras, e o seu coração fez tudo o que era bom perante o Senhor. E o que aconteceu com ele? Ele prosperou. Mas mediante isso, o que aconteceu? Depois dessas coisas, a Bíblia fala que veio Senaqueribe, veio o inimigo, o rei da Síria, para trazer afronta, para trazer medo, para
trazer confusão entre o povo, entre Ezequias. E assim é nos dias de hoje. Nós sabemos que em Efésios, Paulo fala, a nossa luta hoje não é contra carne nem sangue, que antes desse tempo dos reis, eles guerreavam as guerras em nome do Senhor. Era espada contra espada, era, né, olho por olho, dente por dente. A espada, né, Davi mesmo guerreou todas as guerras que o Senhor conduziu, e Davi, nós sabemos que ele nunca perdeu uma batalha em nome do Senhor. Sabemos que Deus nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Então, se nós confiamos no Senhor, como nós lemos lá no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós cristãos, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós fazemos menção no nome do Senhor. Ezequias acreditou. Ezequias, ele fez o que era reto. Nós só precisamos nos esforçar. Os dias são maus, sim, né? É muito fácil, pastor, você vir trazer uma palavra de motivação, de esperança, mas como é que está a situação? Mas nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. A fé não é isso. A fé, nós vemos que toda a situação está caótica, mas os nossos olhos estão pintados em quem? Na situação crítica, caótica, nessa pandemia, ou em Cristo Jesus? E nós esperamos o arrebatamento. A nossa confiança é que Jesus vai voltar a qualquer momento nas nuvens para arrebatar a igreja. E a igreja somos nós. Então, assim, quando eu meditando aqui no capítulo 32, no versículo 7, olha o que ele fala, Ezequias fala: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Ele fala no versículo 8: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O que ele fala? O que me chama a atenção é que nós precisamos de quê? Esforçar. Esforçar e ter bom ânimo. É o que nós precisamos nesse momento. Esforçar em quê? Eu acredito que essa extensão da misericórdia de Deus nesses dias para nós, através de tudo que aconteceu, o ano de 2020 começou turbulento, né? Muito turbulento, com chuvas, né? No verão, se a gente observar, estava conversando com o pastor Leonardo esses dias, o verão, esse ano, nós não vimos verão, foi chuva de dezembro, de novembro para cá, direto, e chuva, e agora vem essa pandemia, vem esse vírus. Mas o que Deus quer mostrar para nós? Eu acho que Deus quer mostrar para nós que nós estamos preocupando muito com outras coisas, esquecendo dele, preocupando muitas outras coisas, esquecendo do arrebatamento que vai acontecer, de preparar a nossa casa, de preparar a nossa vida, de cuidar daqueles que estão perto de nós. Aqui o rei Ezequias, ele se preocupou em cuidar das coisas do Senhor, ele se preocupou de ser um exemplo de rei ali, dos sacerdotes, dos levitas, e direcionar eles. E nós, eu acho que Deus está dando essa oportunidade para nós nesses dias, para que nós possamos aproximar mais dele, para que nós possamos refletir e entender que está aí, está escrito, vai acontecer a qualquer momento. A Bíblia fala, Jesus disse, né, que nem os anjos, nem o filho sabe a hora da vinda do Filho do Homem, a hora do arrebatamento, somente o Pai. Mas eu acredito que Deus está dando sinal para nós. Ele fala para nós nessa palavra: esforça-te, tem bom ânimo. Assim, com ele está o braço de carne, mas com nós está o braço do Senhor. E interessante que no versículo 8 do Salmos 20 fala que uns se encurvam e caem. Nossa, e quantas pessoas estão se perdendo. Eu tinha uma convicção comigo, eu fiquei com um temor muito grande, porque eu amo estar na igreja, eu amo estar congregando, eu amo chegar aqui, estar com os irmãos, abraçar, estar junto, adorar, orar, compartilhar, isso é maravilhoso. E quando falou fechar a igreja, quando falou que não ia poder ter culto, eu falei, meu Deus, porque eu tinha uma convicção comigo, poxa, que é um fato, você ficar uma semana sem orar, você nem enfraquece. Se ficar uma semana sem ir no culto, sem adorar, você já começa a andar no curso do mundo. Isso é um fato, isso é para qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim: fulano estava na igreja esse dia, agora está caído, está no boteco, agora está usando droga. E não é, a queda não é assim da noite para o dia. É gradativamente. É gradativamente que a queda acontece. É gradativamente, uns empurram e caem. E nós? O Salmo fala que nós nos levantamos e nos pomos. Vamos nos pôr de pé.
em meio a essa crise, o caminho é nós nos colocar de pé. Interessante que quando fala, em 2 Crônicas, fala de Josafá, da batalha de Josafá também. Interessante que chama a atenção, fala que Josafá se pôs de pé. Se você observar o texto, você vai ver lá, e Josafá se pôs de pé e disse: crê no Senhor teu Deus, que estará seguro, crê nos teus profetas e prosperará. Mas o que ele fez para liberar a palavra profética? E aí, você tem que se colocar de pé? Eu tenho que me colocar de pé? Você tem que se colocar de pé? Mediante essa situação? Porque, às vezes, colocar de pé não é só nós nos levantarmos, né? Mas eu acredito assim que ali é uma oração. Eu acho que a oração é o que conduz, dá a nossa direção, dá livramento e traz resposta. Eu acho que a oração, Deus, nós sempre observamos pela palavra de Deus que todas as batalhas que foram vencidas teve que ter oração. Você observa que Davi sempre consultava o Senhor. Isso é o que? Oração. Sempre consultava o Senhor. E às vezes nós vamos tomar decisão, vamos fazer as coisas e fazemos pelo nosso braço, pelo braço de outra pessoa, confiando em carros, em cavalos. E o tempo é confiar no Senhor. O tempo é colocar de pé e ter disponibilidade. Que a disponibilidade, eu acho que nesses dias agora, porque nós somos agentes de transformação, sim. Mas somos agentes de socorro também. E às vezes nós estamos no conforto da nossa casa, você está deitadinho na sua casa, na rede social, ou vendo uma TV, ou brincando com a criança, ou mesmo fazendo uma coisa que edifica. Mas às vezes, se a gente não vigiar como igreja, vem uma demanda para nós de uma situação, de uma pessoa que precisa de um socorro. E se nós não nos levantarmos, sair da zona de conforto, se nós não confiar, poxa, mas eu vou sair com esse coronavírus, eu vou sair com esse vírus aí, pegando todo mundo? Não vou não. Aí que entra a oração, aí que entra o agente de socorro para gerar um clima de redenção, de remissão, de transformação. É o que Deus quer de nós. Eu acredito que é o que Deus quer de nós nesse dia, que nós nos alegramos em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade. Nós estamos entrando agora, eu acredito que numa semana de decisão. Hoje está acabando essa semana que foi muito turbulenta, mas eu acredito que essa próxima semana que vai entrar, eu acredito que vai ser uma semana de decisão, uma semana que pessoas vão se colocar de pé e vão caminhar em rumo daquilo que Deus tem, daquilo que o Senhor quer para nós como igreja, e principalmente nós como igreja, principalmente nós como igreja. Eu acredito nisso. Você acredita nisso, Deus? Creio sim, se me disse que o Senhor está falando aí, eu tenho visto nesses dias, mediante esse caos todo, essa tribulação, o Senhor tem falado muito no meu coração que essa é uma oportunidade que nós estamos tendo para voltarmos a ser Atos 2. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando para poder para a comunhão da igreja agora ser maior, porque em Atos 2 vai falar que eles tinham tudo em comum, eles partiam tudo aquilo que eles tinham, eles compartilhavam a palavra, eles compartilhavam o pão, e a gente está vivendo uma situação onde eu tenho enxergado que o maior inimigo da igreja nesse tempo não é o diabo. O maior inimigo da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa época, é o medo. O medo tem parado a igreja nesse tempo. Porque, assim como o Senhor disse, eu não vou sair porque eu vou me contaminar por causa do coronavírus. E a igreja tem esquecido de qual Deus que ela serve, quem é o Deus que ela serve. Eu fico imaginando, o governo ele decretou que todos têm que ficar dentro de casa, os comércios têm que ficar fechados, e está rolou uma campanha assim, que eu vi muitos irmãos em Cristo participando dessa campanha, é uma corrente, né, e todo mundo compartilhando aquele negócio, e eu ficava assim, gente, esse trem está errado. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa, fique em casa. Tem que prevenir? Tem que tomar os devidos cuidados? Tem, mas a igreja não pode ficar em casa. A igreja não pode ficar em casa. E aquele irmãozinho que não trabalha fechado? E aquele irmão que o único sustento dele é vender uma água no sinal?
é vender uma bala, é catar uma latinha. Como que esse irmão vai ficar? Aí você lembra que esse irmão ele tem uma esposa, você lembra que ele tem 2, 3 filhos. E a igreja? Fica em casa. Ah, mas eu fico em casa. Assim como o Senhor disse, no conforto do lar, talvez eu tenho um recursozinho guardado, dá para mim passar um tempo com a minha família, sustentar aqui, eu estou tranquilo. Aí eu caio no comodismo. Aí para mim, eu começo a enxergar o mundo, minha casa é meu mundo agora. Os meus filhos, a minha esposa são o meu mundo. Ei, aqui em casa está tudo bem, glória a Deus, ó, Deus é bom, aleluia. Mas tem irmão do seu lado aí que não tem um arroz para comer, não tem um feijão. E a igreja está fazendo campanha de fica em casa. E isso tem, assim, é tão delicado isso, porque por um lado, se você parar para olhar naturalmente falando, você está se privando contra um vírus que é transmitido pelo ar, é transmitido por um contato, você está se resguardando, né? Mas por outro lado, isso cria em nós uma falta de sensibilidade, porque nós nos preocupamos com nós, mas deixamos de preocupar com o próximo. Qual foi o maior mandamento que Jesus deixou? Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E um outro igual a esse, qual que é? Ama o teu próximo como ti mesmo. E Tiago vai falar que aquele que sabe fazer o bem, não faz, esse peca. Então esse tempo é o tempo que a maioria dos irmãos da igreja estão pecando. O pecado ele tem se aumentado nesse tempo. Por quê? Medo. Eu não quero me contaminar, eu não quero contaminar o meu filho. Mas assim como o Senhor disse, eu creio nisso que o Senhor falou, pastor Jean, que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. A misericórdia dele, ela está estendida sobre nós. Você pode ver que sempre quando Deus vai fazer alguma coisa grande na Bíblia, vem alguma tribulação, algo para poder tentar tirar a igreja do foco. Mas essa igreja entende aquilo, entende a movimentação de Deus e caminha nela, o milagre acontece. Eu falo que graças a Deus, esse tempo de pandemia, eu estou trabalhando. Você está com medo de ser contaminado? Não. E se você for contaminado? Aconteceu. Tem aí as precauções de ser tomado, eu vou procurar um médico, eu vou me resguardar. Mas eu não posso parar, porque eu sou autônomo. Eu não tenho renda fixa. Eu não posso parar. Tenho a minha casa para cuidar. Tem pessoas que eu sei que precisam também, que eu posso ajudar. E que eu, assim, na medida do possível, eu ajudo. Então, não depende só de mim, não é só sobre mim, não é só sobre a minha casa, mas é sobre a casa do meu irmão, é sobre o meu vizinho, é sobre aquela pessoa que nem da igreja vem, mas que você sabe que está passando dificuldade. Então é uma oportunidade para quê? Para sermos igreja, para voltarmos a ser Atos 2, é uma oportunidade para, assim como nós dissemos no começo, o culto do lar ser restaurado, o altar no lar, que às vezes, muitas das vezes está destruído, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para restaurar esse altar, levantar esse altar de adoração dentro de casa, mas sermos sensíveis a ponto de enxergarmos mais que o nosso umbigo. Eu creio que essa situação que nós estamos vivendo, ela veio para transformar a igreja. Ela veio para transformar. Se nós como cristãos entrarmos nessa situação e sairmos da mesma maneira que entramos, está errado. Tem alguma coisa errada. Aí nós precisamos parar, rever os conceitos de cristianismo, de igreja, rever os nossos conceitos pessoais. Porque nós precisamos sair melhores do que entramos. Esse é o tempo de sermos igreja. É no caos que Deus levanta os seus. O exército de Israel, eles eram afrontados por um gigante. Homens preparados para a batalha, homens acostumados com batalhas, com guerra. Eles eram afrontados por um gigante. Que chegava e não tem homem no meio de vocês. E riam e zombavam. Até que um se levantou no meio daquele caos. Quem é esse circunciso filisteu? Um pequeno, de média estatura, de baixa estatura. Mas porque ele entendia e conhecia o Deus ao qual ele servia. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E esse pequeno, ele se incomodou com aquela situação. E por causa dele, a situação foi mudada. Por causa dele, o gigante foi derrotado.
O Senhor ele precisa encontrar um no meio de nós. Um que não se conforma com essa situação. E eu tenho certeza que muito. Imagina se a igreja entendesse. Imagina se vários entendessem isso. Mas o Senhor quer apenas um. Ele quer que um só se levante nesse meio. Mas imagina se a igreja entende, cara. Sempre Deus levantou um, né? Sempre. Em meio ao caos, sempre Deus levantou um. Então o que eu tenho entendido nesse tempo é que não é o tempo da igreja ficar em casa. Ah, mas o tempo está fechado. Eu até concordo em o tempo ficar fechado, sim, porque são várias pessoas que vêm. Existem pessoas que a gente nem conhece, vêm. Então eu entendo sim que o tempo... Igreja é um hospital. Mas a igreja que somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, essa igreja não pode ficar em casa. Essa igreja não pode ficar fechada. Essa igreja tem que entender que agora é hora de sermos mãos estendidas de Deus na terra. Então eu creio que esse é um tempo de transformação nas nossas vidas. Amém. Esse é um tempo de transformação, sermos transformados. E decidimos o que somos. Quem somos em Cristo? Nós somos verdadeiramente ou nós só pensamos que somos? Então esse é um tempo de reflexão. É verdade. Que nós possamos refletir nisso, entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Assim como o povo do deserto. Existia uma nuvem, uma coluna, que era uma nuvem de dia, e à noite era uma coluna de fogo, mas o povo só se movimentava quando a coluna se movimentava. Se a coluna parasse, o povo parava. Se a coluna movimentasse, o povo movimentava. Então esse é o momento de entender a movimentação do Senhor. O Senhor está movendo ou o Senhor está parado? O que o Senhor tem feito nesse tempo? E aí, como igreja, caminhar nessa movimentação de Deus. Entender as oportunidades que são nos dadas e agir como cristão. Crendo no Deus que a gente serve. Crendo no Deus que nós professamos servir. Amém? Amém. Glória a Deus. Interessante, eu quero ler Atos capítulo 2 com você. Esse texto que o Diego falou aqui. Interessante, quando começou isso aí, fechar as igrejas, o primeiro texto ainda na minha mente foi Atos capítulo 2. Versículo 42 em diante diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Versículo 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando o Diego começou a falar ali de Atos, eu falei, meu Deus, mas quando ele falou do medo, aí o Senhor me lembrou aqui de Pedro, se é Pedro ou João, estava na Bíblia, né? Está na Bíblia. Nosso pastor Luiz aqui, nosso amigo lá, e está na Bíblia. O amor lança fora todo medo. É João, não é? O amor lança fora todo medo. Por que nós, como igreja, nós estamos assim, com medo? Porque está faltando amor. Está faltando amor. Então, a profecia de Mateus 24 e Lucas 21 de Cristo Jesus, nosso Senhor, está cumprindo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Está faltando amor, por isso que 1 João, né? Então por isso que está desse jeito. É tempo de nós despertar como igreja, é tempo de nós acordar, é tempo de nós ir para cima mesmo. Isso em vigilância, primeiramente, em oração, isso em comunhão. É tempo de nós buscar essa comunhão, essa intimidade com Deus. A oportunidade que Deus está dando para nós é agora, irmãos. É a oportunidade de nos arrepender, é a oportunidade de nos converter, é a oportunidade de andar no caminho, de ser luz, de ser agentes de transformação, ser agentes de socorro como igreja. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade em nome de Jesus. Amém? Amém?